Olá, queridos alunos, professores, funcionários e amigos da Escola Presbiteriana Aeja Mackenzie. Estamos reunidos mais uma vez para oferecermos a Deus o nosso culto de louvor, de gratidão por mais um semestre, por mais uma turma que se forma. Na verdade, várias turmas que estão se formando. Louvado seja Deus por sua vida, por sua presença. Seja bem-vindo a este culto, a este momento de louvor, de exaltação, de pregação da palavra de Deus. Você, querido aluno formando, que o seu coração esteja grato, seus ouvidos estejam abertos para ouvir a mensagem do Senhor nesta oportunidade. Sejam todos bem-vindos e juntos exaltemos o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, e sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Senhor, meu Deus, meu Pai, o grande eu sou, ó Pai, o Deus soberano, Senhor, o Deus criador dos céus e da terra, Senhor. Te damos graças, Senhor, e te louvamos, ó Pai, pelo Deus, ó Pai, que Tu és, Senhor, o Deus, ó Pai, que cuidou, ó Pai, de cada detalhe, ó Pai, para que esse evento acontecesse, Senhor. Um Deus, ó Pai, que não nos desamparou em momento algum, ó Pai. Um Deus, ó Pai, que é o grande eu sou, ó Pai. Santo, santo, santo é o Teu nome, ó Pai. Ó Senhor, e os povos, ó Pai, todos os povos, ó Pai, se prostram diante de Ti, Senhor, diante, ó Pai, da Sua grandeza, Senhor, e da Sua majestade, Senhor. Te louvamos, ó Pai. Fica conosco, ó Pai Santo, no decorrer, ó Pai, desse evento, Pai Santo. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Aqui diante de Ti, eu tenho tanto pra Te agradecer. Graças dou, graças dou. O que me deste, Senhor, por tantas bênçãos que eu não posso ver. Graças dou, graças dou. O meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, vamos-te, Senhor. Graças dou, sempre a Ti graças dou. Graças dou, sempre a Ti graças dou, graças dou. Tens feito tanto por mim, da escuridão Tua luz me tirou. Graças dou, graças dou, por Teu amor e perdão, por meus pecados levados na cruz. Graças dou,
ti eu graças dou. Graças dou. Sempre a ti eu graças dou. O meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louvo-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. 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 Graças dou. Graças dou. Graças dou. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça,
Essa é noite de bênçãos e juntos eu convido você agora para que possamos agradecer a Deus pelo semestre que tivemos. Pai querido, nós queremos te louvar, ó Deus, e queremos te exaltar, primeiramente, ó Deus, pela vida de cada um dos nossos formandos. Muito obrigado, ó Pai, pela tua presença santa durante este semestre. Obrigado, ó Deus, porque nós acreditamos que o Senhor tem estado conosco durante todos os dias e que a tua santa presença há de permanecer com cada um de nós até o fim das nossas vidas. Ó Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor esteve com cada um deles, conduzindo, abençoando, dando sabedoria, força e saúde. Muito obrigado, ó Pai, por este semestre. Eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos ler a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 3, que diz assim: Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá. Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Amém. Queridos alunos, queridos professores, queridos amigos da Escola Presbiteriana EJA Mackenzie, nós estamos nesse momento de culto e o meu desejo nesta oportunidade, à luz deste texto de Êxodo capítulo 3, é falarmos sobre o conhecimento de Deus. Queridos alunos, vocês que estão se formando, queridos alunos, vocês que ainda continuam estudando, não existe nada mais precioso nesta vida do que estudar, do que aprender, do que conhecer. E vocês foram instruídos durante todos esses anos nas ciências humanas, aprenderam aí todos os princípios fundamentais para abrirem portas à universidade, portas a outros conhecimentos. Vocês aprenderam ciências como português, inglês, história, geografia, literatura, música, artes, matemática, física, química, biologia e outras ciências. Tudo isso é muito importante. Mas se tudo isto não estiver linkado, jungido, unido ao conhecimento de Deus, tudo isso não tem valor nenhum. Salomão diz que é vaidade e correr atrás do vento. Por isso, o Mackenzie é uma instituição confessional que se dedica ao ensino das ciências humanas e das ciências divinas. Por isso, durante todo o curso, vocês tiveram o acompanhamento, a presença de um capelão que, semana após semana, pregou para vocês, falou do amor de Deus para vocês, trouxe o evangelho de Jesus Cristo a cada um de vocês. E hoje, nesta noite de culto, louvando a Deus pela formatura de nossos alunos, eu gostaria de pensar na importância de se conhecer a Deus. Ver como Deus se revela. E ao conhecermos melhor a Deus,
tirarmos lições que vão abençoar não apenas a nossa vida terrena, mas a nossa vida futura, a nossa vida eterna na presença do Senhor. Moisés estava apacentando o rebanho do seu sogro. Moisés vivera 40 anos no Egito. Depois ele fugiu e agora vivia aqui na terra de Midian. Ele havia se casado e ele estava já vivendo há 40 anos aqui na casa de seu sogro, esposa e filhos. Ele era pastor de rebanhos, era pastor de ovelhas, e num daqueles dias que ele estava pastoreando as suas ovelhas, ele viu uma cena assim um tanto quanto estranha. Ele viu que um arbusto no meio do deserto ali estava pegando fogo, só que não queimava. Ele via o arbusto, ele via o fogo, mas ele permanecia intacto. E ele então se dirige para aquele lugar dizendo: irei até lá para ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. E então Deus se revela a Moisés. E Moisés tem um conhecimento mais profundo de Deus. Moisés já conhecia a respeito de Deus. Ele foi instruído na sua infância a respeito de Deus. Sua mãe, Joquebede, que o criou, sendo paga, pela princesa lá do Egito, ela ensinou a Moisés as verdades a respeito de Deus. Mas Moisés ainda não tinha intimidade com Deus, não conhecia a Deus profundamente. Talvez, como muitos de nós, tenha assim um conhecimento superficial de Deus, mas precisa de um conhecimento mais profundo. E aqui então Deus se revela de forma mais profunda, mais adequada, mais pontual a Moisés. E eu gostaria, queridos, nesta noite, pensarmos nesta maneira como Deus se revela, para que assim possamos conhecer este Deus, conhecê-lo na sua essência, na sua totalidade, conhecermos os seus atributos, aquilo que ele é, na sua pessoa, na sua essência. Primeira coisa que nós precisamos conhecer a respeito de Deus é que Deus é santo. Quando Moisés se dirige para aquela sarça para ver o que estava acontecendo, imediatamente Deus fala com Moisés, dizendo: Moisés, Moisés, e ele diz: eis-me aqui. E então o Senhor fala para ele: não te chegues para cá, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Queridos, a primeira coisa importante que nós temos que conhecer sobre Deus é que Deus se revela como um Deus santo. Este Deus não era um Deus qualquer, não era um Deus comum, era o Deus criador dos céus e da terra. E ele se apresenta a Moisés, ele se revela a Moisés como um Deus santo. Muito embora Moisés tenha sido ensinado, instruído na sua infância a respeito de Deus, grande parte da sua vida ele viveu no palácio, lá no Egito. E lá ele foi instruído em toda a cultura religiosa dos egípcios. E a cultura religiosa dos egípcios, queridos, fala de deuses que não eram deuses limpos. É verdade. Os deuses, as imagens, os deuses do Egito eram deuses que falavam de coisas assim um tanto quanto sujas, como rãs. Uma coisa assim, tanto quanto nojenta, pegajosa, Perceba que talvez a cultura de Moisés religiosa era uma cultura que falava que ele poderia se relacionar com qualquer Deus sem nenhum pudor. Sem nenhum princípio, porque os deuses com os quais ele conviveu durante grande parte de sua vida eram deuses que faziam parte de divindades que não eram limpas. Por isso, quando Deus se apresenta para Moisés, Deus diz para Moisés: Moisés, eu não sou como as divindades do Egito que você conheceu. Eu não sou como aqueles deuses pagãos que durante algum tempo, provavelmente até, você possa ter cultuado. Eu sou um Deus santo. Para você se relacionar comigo, Moisés, você precisa ser santo. Perceba, queridos, quando Deus diz para ele: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés. Deus estava dizendo: para você se relacionar comigo, você precisa deixar para trás aquilo que é sujo.
Dentro da cultura judaica, dentro da cultura ali do Oriente Médio, as sandálias representavam um aspecto de sujeira. Por isso, na cultura oriental, ainda hoje, quando as pessoas chegam em casa, eles tiram suas sandálias, tiram seus sapatos, seus tênis e deixam do lado de fora. Eles entram dentro de casa descalço, porque eles não querem trazer as imundícias das ruas para dentro de casa. Assim Deus estava dizendo para Moisés: Moisés, este lugar é um lugar santo, é um lugar sagrado, e para você entrar aqui, você tem que deixar para trás estas sandálias sujas. É claro que isso é apenas um sinal, é um simbolismo para dizer, para você se relacionar comigo, Moisés, você tem que ser santo como eu sou santo. Queridos alunos, essa é a primeira coisa importante que você precisa conhecer sobre Deus. Deus é um Deus santo. A gente vive numa sociedade mesclada por imoralidade, por pecado, por corrupção, por violência, por crime, onde as pessoas são más, onde a maioria dos brasileiros vive aquela cultura do jeitinho brasileiro, e o jeitinho brasileiro é sempre uma coisa errada. Quantos brasileiros já não tomaram vacina? Que não deveriam ter tomado, mas eles deram um jeitinho brasileiro, falsificaram aí um documento, falsificaram uma receita, dizendo que tem alguma doença, alguma comorbidade e já se vacinaram. Isso é errado, isso é desonestidade. Querido, a coisa mais importante que nós precisamos entender é que quando eu conheço Deus, eu conheço um Deus que é santo, e esse Deus santo quer que eu seja santo. E santidade implica em caráter, integridade, honestidade, pureza, justiça, santidade. Queridos alunos, vocês estão indo para a universidade, alguns para o mercado de trabalho. Não se esqueçam disso. Vocês podem ganhar muitas coisas com a desonestidade, com a expertise, com o jeitinho brasileiro, mas vocês nunca ganharão um conhecimento profundo de Deus com isso. É mais importante conhecer a Deus e viver pelo princípio de Deus, da santidade, da pureza, da honestidade, da integridade, do que ganhar o mundo inteiro e perder o tesouro da vida eterna que Deus nos oferece. Segunda coisa importante que a gente aprende aqui é que Deus se revela a Moisés não apenas como um Deus santo, mas em segundo lugar ele se revela a Moisés como um Deus pessoal. Ele diz: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Percebam, queridos, Deus não é apenas um Deus santo. Em segundo lugar, Deus é um Deus pessoal. Literalmente, ele estava dizendo para Moisés: Moisés, eu sei quem você é. Eu conheço os seus pais. Eu conheço os seus pais, eu sei de onde você veio. Você é da descendência de Abraão, de Isaque, de Jacó, e fui eu que os chamei, fui eu que os consagrei, fui eu que os santifiquei. Literalmente Deus estava dizendo para Moisés: Moisés, eu sei quem você é, eu conheço a sua vida, eu conheço a sua história, eu conheço os seus erros, os seus pecados, as suas falhas. Por isso Moisés teve medo de olhar para Deus. Agora ele olha para um Deus que não é mais um Deus distante, um Deus estranho, mas é um Deus próximo, um Deus pessoal. Que coisa tremenda, queridos. Quando eu me disponho a conhecer a Deus, eu tenho que entender que esse Deus que é todo santo e que quer que eu seja santo para me relacionar com Ele, é também um Deus pessoal. Não é aquele Deus distante, né? Aquele Deus totalmente outro, não. É um Deus que nos conhece. É um Deus que vem morar conosco. Ele veio até nós na pessoa de Jesus Cristo. Ele se encarnou, ele se fez homem. A Bíblia diz que ele veio tabernacular conosco. E a palavra tabernacular significa que ele veio morar, residir conosco. Deus quer fazer parte da nossa família, Deus quer que nós façamos parte da família dele, Deus quer que nós sejamos uma família só. Um dia, queridos, haverá apenas uma família, apenas um pai, que é o nosso Deus Todo-Poderoso, um irmão primogênito, que é Jesus Cristo, e todos nós irmãos adotivos, porque faremos parte de uma família, a família de Deus, o povo de Deus, a raça eleita, a nação santa. Isso é precioso.
queridos alunos, queridos formandos, amigos, professores, funcionários, o Deus que nós servimos, o Deus que nós precisamos conhecer, é um Deus pessoal, é um Deus que quer se relacionar conosco, um Deus que quer ter intimidade conosco, um Deus que conhece profundamente a nossa vida. Ele conhece nossas dores, nossas angústias, nossas frustrações, nossos medos, nossos pecados mais ocultos. Aqueles pecados que meus pais não conhecem, que minha esposa não conhece, que meus filhos não conhecem, que vocês não conhecem. Deus conhece. Mas a despeito disto, Ele quer se relacionar comigo. Ele quer ser o meu Deus, o meu Senhor. Ele quer que eu faça parte da família dele. Ele em Cristo veio para me oferecer a vida, para que eu seja filho de Deus. A Bíblia diz que ele veio para o que era seu, né? Os seus não o receberam, mas a todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Que coisa preciosa! Nós somos filhos de Deus. Não de um ser qualquer, mas do Criador Supremo do Universo. Que coisa maravilhosa, fazer parte da família de Deus. Quando eu conheço a Deus, eu tenho que entender que esse Deus é um Deus pessoal. Mas em terceiro lugar, queridos, nós vamos entender que esse Deus santo, esse Deus pessoal, é também um Deus poderoso. Poderoso. A Bíblia diz, disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, ouvi o seu clamor, conheço-lhe os sofrimentos, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra que mana leite e mel, uma terra boa, uma terra ampla. Sim, queridos, o nosso Deus não é apenas um Deus santo, não é apenas um Deus pessoal, mas em terceiro lugar é um Deus poderoso. É um Deus que veio, que desceu, porque viu o sofrimento do seu povo, e então ele veio para resgatar, tirar o seu povo da escravidão do Egito. Vocês lembram que o povo entrou no Egito pelas mãos de José? José chegou primeiro, José interpretou os sonhos do rei, José fez com que o povo não morresse de fome, porque nos 7 anos de fartura ele guardou mantimento suficiente para viverem os 7 anos de miséria. Nos 7 anos de miséria, de seca, Jacó e seus filhos sobem para o Egito e eles moram ali. José viveu 110 anos. Quando seus pais chegaram no Egito, José tinha apenas 32 anos. Olha que coisa fantástica. Durante todos aqueles anos, eles viveram ali juntos, mas aquele faraó morreu e levantou um outro faraó que não conheceu José. E então o povo de Israel começou a crescer e este faraó então começou a oprimir. E durante 400 anos este povo foi oprimido, se tornou escravo. O povo que foi a razão do Egito existir, agora era objeto de escravidão, de humilhação. Eles pagaram o bem com o mal. Mas agora Deus vem para libertar aquele povo. Deus levanta Moisés, coloca na liderança, faz com que Moisés volte para o Egito. Deus envia 10 pragas, cada praga para derrubar uma das divindades do Egito. Todos os deuses do Egito foram humilhados pelo Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra, porque aqueles deuses não eram. Tinham ouvidos e não ouviam, tinham olhos e não viam, tinham boca e não falavam, tinham pernas e não andavam, tinham mãos e não apalpavam. Por isso Deus Todo-Poderoso humilhou os deuses do Egito. E no final, depois da morte dos primogênitos, Deus tirou o povo de Israel da escravidão do Egito. Mais de 3 milhões de pessoas foram tiradas do Egito e foram levadas para a terra prometida. Durante 40 anos, Deus sustentou este povo no deserto. Só um Deus todo-poderoso para fazer isso. 40 anos, mais de 3 milhões de pessoas, num deserto, sem supermercado, sem açougue, sem padaria, sem nenhum tipo de infraestrutura, sem escola, sem universidade. Mas Deus sustentou este povo.
dando a eles comida, dando a eles água, dando a eles sobrevivência. Uma nuvem cobria-os de dia para não queimarem no sol, uma coluna de fogo os guiava durante a noite para não se perderem na escuridão. Seus pés não incharam, suas sandálias não envelheceram, suas roupas não rasgaram. E 40 anos depois, aquela geração que saiu do Egito com menos de 20 anos, adentrou os portais da terra prometida, entraram na terra de Canaã. Somente um Deus todo-poderoso pode fazer isso. Queridos, o Deus que eu preciso conhecer é este. Querido aluno, você que está se formando precisa conhecer melhor esse Deus, precisa se aprofundar, ter intimidade com Ele. É maravilhoso tudo que você aprendeu aqui no AEJA. É maravilhoso entregarmos uma nova turma para a universidade, outros para o colégio, outros para o mercado de trabalho. Tudo isso é muito importante, mas tudo isso sem o conhecimento de Deus é inútil. O mais importante que você pode levar, queridos, aqui do AEJA é Deus. O Mackenzie se dedica às ciências humanas e às ciências divinas, mas as ciências divinas são mais importantes do que as ciências humanas. Queridos, você tem que entender que Deus é santo, por isso você precisa ter uma vida justa, íntegra e reta diante do Senhor. Você precisa entender que Deus é um Deus pessoal, por isso você pode se relacionar com Ele de forma íntima, pode amá-lo, pode tratá-lo como Pai. Você precisa entender que Deus é um Deus todo-poderoso, por isso você pode confiar nele. Ele conhece sua vida, conhece sua história, conhece suas dores, como ele disse, conheço-lhes o sofrimento. Ele conhece o seu sofrimento e ele é o único que pode levantá-lo, restaurá-lo, fortalecê-lo, fazer de você um grande homem, uma grande mulher. Mas para que isso aconteça, você precisa conhecê-lo, amá-lo, obedecê-lo, honrá-lo. E este é o grande desejo do meu coração. Eu, como seu pastor, como seu capelão, que durante todos estes anos tenho caminhado com você, a minha oração, o meu desejo mais profundo, não é que você seja um grande advogado, um grande engenheiro, um grande médico, um grande líder político. Isso é importante e necessário, e se você for, eu vou ficar muito feliz. Mas o grande desejo do meu coração é que você seja um grande cristão, um homem de Deus, uma mulher de Deus, alguém que tem intimidade com o Senhor, para que quando tudo terminar aqui na terra, a gente possa entrar juntos nos portais da vida eterna, porque um dia conhecemos um Deus santo, porque um dia conhecemos um Deus pessoal, porque um dia conhecemos um Deus poderoso, que nos limpou, que nos lavou, que nos regenerou, que nos deu nova vida, que nos fez filhos de Deus, que nos salvou e que nos ofereceu a vida eterna e abundante em Cristo Jesus. Que você conheça este Deus, que você ame a este Deus. Este é o desejo do meu coração para todos nós neste momento de culto. Deus nos abençoe. Amém. Louvai a Deus soberano, Senhor do que é feito. Louvai-o sim de vossa alma, tesouro perfeito. A Deus cantai e com fervor tributai, profundo amor e respeito. Louvai a Deus que vos faz prosperar dia a dia, e com amor vos defende, abençoa por via. Lembrai também que o poderoso vos vem fazer feliz companhia. Oremos. Pai querido e Pai amado, queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas.
Obrigada, Senhor, pelo cuidado conosco, nos guardando e nos protegendo, Pai. Obrigada, Senhor, por mais um semestre desafiador, mas o Senhor esteve no controle de tudo, ó Pai. Obrigada por isso também. Queremos te agradecer por esse culto, por podermos realizar um culto em teu nome, ó Pai. Obrigada mesmo por isso, ó Pai. Queremos te agradecer também pelo cuidado com a nossa escola, com os nossos alunos e com todos nós. Tudo isso nós agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém. Recebei a bênção. Que a graça e a misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que o poder, a comunhão e a direção do Espírito Santo sejam sobre as vossas vidas e elas assim permaneçam hoje e sempre. Amém e amém. Queridos, estamos chegando ao final do nosso programa de culto, um tempo precioso que passamos juntos aqui louvando, exaltando e bendizendo o nome do nosso Deus. Muito obrigado por sua presença, muito obrigado por esse tempo que passamos juntos. A vocês, alunos que se formam, que Deus abençoe, que vocês tenham uma excelente, uma linda jornada na presença do nosso Deus. Aqueles que voltam no semestre que vem, que aproveitem esse tempo de férias, descansem, e se Deus quiser, estaremos juntos em agosto novamente. A todos, um bom final de etapa, um bom descanso, boas férias e que Deus nos abençoe. Amém. Olá, muito boa noite a todos. Esse é um momento muito agradável na vida da gente, um momento de celebração, momento em que finalizamos uma etapa nas nossas vidas, onde podemos celebrar a conquista de um título, numa formatura, um momento assim de congraçamento com amigos, com familiares, com professores, com o pessoal da escola, porque realmente é uma conquista. Passamos alguns anos estudando, aprendendo, através do tempo que ficamos na escola fomos avaliados, o nosso aprendizado foi avaliado, e chegar aqui nesse momento de formatura é um momento muito agradável, muito gostoso, muito alegre, muito feliz, onde nós podemos, como eu disse, com familiares, com amigos, nos congraçar, nos confraternizar e celebrar realmente esse momento ímpar na vida da gente, especialmente com os nossos alunos do AEJA, onde iniciaram um pouco depois o seu processo de aprendizado, mas que perseveraram, que estão firmes até esse momento. Mas mais do que isso, é um tempo de gratidão ao nosso Deus. Nós acreditamos firmemente que temos um Deus soberano, um Deus que reina sobre tudo e que nos proporciona isso. Nos proporciona aprendizado, nos proporciona a vida, nos proporciona as amizades que a gente fez durante esse período, nos proporciona tudo isso que estamos vivenciando, tudo isso que estamos celebrando nesse momento. É um momento de dar graças a Deus realmente por tudo que conseguimos, pelas conquistas que conseguimos até agora. Então eu quero nesse momento deixar aqui o meu abraço fraterno a todos os alunos que se formam nesse momento, nossa gratidão a Deus acima de tudo por esse poder participar, por poder estar presente nesse momento especial,
Nossos cumprimentos aos professores, que sabemos que se esmeraram nesse período, principalmente nesse período difícil que estamos passando, de pandemia, que vivemos nesse momento no país. Sabemos que as dificuldades foram grandes, mas tanto nós, alunos, como nós, professores, nos esforçamos, nos reinventamos e conseguimos superar essa fase difícil. Então, muito mais do que a nossa confraternização, a nossa alegria, a nossa gratidão a Deus, em primeiro lugar, por ter nos ajudado a chegar até esse momento. Então, eu quero dar os parabéns a todos os alunos que se formam, todos os professores que contribuíram para essa formação. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde, que Deus os fortaleça cada dia na vida de vocês, que Deus possa abençoá-los ricamente em todos os momentos da sua vida e que possam aproveitar e desfrutar agora desse novo período, dessa nova fase que iniciam na vida de cada um. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus. Boa noite a todos, professora Márcia Nepomuceno, reverendo Carlos, professores, alunos. É uma noite de festa, de gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito em nossa vida, principalmente nesse momento de finalização do semestre, na vida dos nossos alunos, na vida dos nossos formandos. Então eu deixo aqui meu cumprimento e também um salmo, Salmo 126, versículo 3. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Um abraço, um beijo, boa noite. Queridos, muito boa noite. E terminamos mais um culto, mais um semestre abençoado, cuidados por Deus. Eu estou muito feliz hoje por termos, apesar de toda a dificuldade que enfrentamos durante esse semestre, ainda com pandemia, ainda com educação remota, estando distantes uns dos outros, vencer mais uma etapa. E isso é motivo de muita gratidão ao Senhor, né? Até aqui o Senhor nos ajudou efetivamente. Eu quero dar graças a Deus pela vida de cada um de vocês, nossos formandos. Eu estou emocionada esse semestre, porque muitos daqueles que foram meus alunos enquanto eu ainda estava professora, estão terminando agora terceiro ano do médio, alguns se formando no 9º ano. E isso, assim, enche o meu coração de alegria, de muito amor. Não que os demais não sejam também, né, bênçãos e que eu não fique feliz por vocês, mas tenho, assim, uma felicidade especial, né, aquele orgulho da professora, vendo lá os alunos finalizando o seu curso. E isso é muito emocionante, é muito bacana mesmo. Quero parabenizar a cada um de vocês, queridos formandos, que Deus continue abençoando a vida daqueles que estão saindo no ensino médio, para que alcancem outros voos em outras escolas. Não esqueçam de nós, estejam sempre por perto, apareçam na escola para nos ver, tá bom? Nós torcemos muito pelo sucesso de vocês. E vocês que estão finalizando aí o 9º ano, que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês agora numa nova etapa, no ensino médio, que seja muito proveitoso, que vocês aproveitem todas as oportunidades. E se Deus quiser, no próximo semestre estaremos aí no presencial também, né? Fazendo o ensino híbrido inicialmente. Então, minha gratidão aos professores todos, por todo o trabalho, por todo o empenho, né? Nós sabemos que esse período foi um período bastante cansativo. Dar aulas online não é mais fácil do que dar aulas presenciais. Nós sabemos disso, reconhecemos esse trabalho e esse esforço e pedimos a Deus que neste momento agora, né, pós a formatura, pós conselhos de classe, pós recuperação, vocês tenham também um momento de descanso merecido. Colaboradores da secretaria, nossa equipe de segurança, nossa equipe de limpeza da escola, que estiveram lá cuidando de tudo para que nós pudéssemos retornar, né? A nossa equipe de administrativo já está de volta na escola e estamos muito felizes de estarmos lá, mas sentimos muita falta da presença de todos vocês, né? Nosso desejo, nossa oração, nosso clamor é para que Deus tenha misericórdia e que a gente possa retornar às nossas atividades presenciais, possamos nos cumprimentar, nos abraçar, nos ver novamente. Tá certo? Muito obrigada. Quero agradecer também a nossa chefia, professora Márcia, tão companheira, que está sempre tão por perto, né, nos ajudando, nos orientando, nos aconselhando, e o doutor Ciro também, durante todo esse tempo que ele esteve conosco, por toda a dedicação, pelo coração que ele envolveu na educação
e esteve conosco também, né, cuidou da nossa escola com tanta atenção, com tanto carinho, com tanta presteza, né? E isso é momento também de agradecermos, né, pela vida de vocês. Então, muito obrigada, professora Márcia, muito obrigada, doutor Ciro. Que Deus abençoe sua vida, doutor Ciro, nos próximos planejamentos, nas próximas empreitadas daqui em diante, tá certo? Reverendo Carlos, muito obrigada pelo seu trabalho, pelo seu companheirismo, pelo seu aconselhamento, pelas suas orações e por todo o trabalho que o senhor tem realizado como nosso capelão. Então, assim, meu dia hoje, né, na verdade, nossa noite, né, de encerramento aí, de culto, é uma noite para agradecer a Deus por todos vocês, pela vida de cada um de vocês e por tudo que vocês representam para a minha vida e para a vida da nossa escola presbiteriana EJA Mackenzie. Que Deus continue com vocês e até o próximo semestre, se Deus quiser. Um grande abraço.